Imagine cometer o crime perfeito, sem deixar digitais, sem testemunhas oculares e desaparecendo no ar como se nunca tivesse existido. Por décadas, investigadores de elite e detetives de internet tentam decifrar esses enigmas, mas a verdade parece estar enterrada com o tempo. De assassinos que mandavam cartas para a polícia, até pessoas que saltaram de aviões com fortunas e nunca mais foram vistas. No vídeo de hoje, vamos mergulhar nos maiores casos sem solução da história. E eu aviso, o último caso, aqui no Brasil, é um dos mais bizarros que você já viu. Mas antes, um aviso. Hoje não vamos falar daqueles nomes que você já cansou de ouvir em todos os canais de True Crime. Esqueça o assassino do Zodíaco, Jack o Estripador ou a Dália Negra. Nosso foco hoje são mistérios profundos, muitas vezes negligenciados, mas que desafiam a lógica até hoje. A noite de 3 de maio de 2007 mudou para sempre a vila de Praia da Luz. A pequena Madeleine, de apenas 3 anos, desapareceu de um apartamento de férias enquanto seus pais jantavam a poucos metros de distância. O que torna este caso tão magnético e frustrante é a ausência absoluta de evidências físicas dentro do quarto, apesar de uma janela aberta e de uma busca global sem precedentes. Teorias abundam, desde um sequestro planejado por uma rede internacional até a trágica hipótese de negligência parental, mas cada pista parece levar a um beco sem saída. Mesmo com avanços forenses e investigações reabertas anos depois, Madeleine nunca foi encontrada. O quarto onde tudo aconteceu permanece como um símbolo perturbador de como alguém pode desaparecer, mesmo cercado de pessoas. Recentemente, novos suspeitos surgiram na Alemanha, mas o corpo nunca foi encontrado e o vazio deixado pela menina permanece como uma ferida aberta na justiça portuguesa e britânica. Em 1959, 9 esquiadores experientes morreram de forma inexplicável nos Montes Urais, na antiga União Soviética. O cenário encontrado pelos socorristas era de puro terror. A barraca foi cortada de dentro para fora e os corpos foram achados em diferentes estágios de vestimenta sob um frio de menos 30 graus. Alguns apresentavam traumas internos severos, como crânios fraturados e costelas quebradas, mas sem marcas externas de agressão, como se tivessem sido atingidos por uma pressão imensa. A falta de línguas e olhos em alguns dos corpos, somada a vestígios de radiação, alimentou teorias sobre testes militares secretos, avalanches de placas ou até fenômenos infrassônicos que causaram pânico. Até hoje, a explicação oficial de força da natureza irresistível não convence quem estuda os detalhes bizarros daquela noite. Em uma tarde chuvosa de 1971, um homem calmo usando óculos escuros e o nome de D.B. Cooper sequestrou um Boeing 727, exigiu $200 mil em dinheiro e 4 paraquedas. Após o avião decolar novamente com o resgate, ele simplesmente saltou no escuro sobre as florestas do noroeste do Pacífico e nunca mais foi visto. Ninguém sabe se ele sobreviveu à queda ou se foi engolido pela vegetação densa. Anos depois, parte das notas de dinheiro foi encontrada apodrecendo na beira de um rio, mas nenhum corpo, paraquedas ou peça de roupa jamais apareceu. O FBI investigou o caso por décadas. Suspeitos surgiram, teorias foram criadas, mas nenhuma prova definitiva apareceu. D.B. Cooper se tornou uma lenda moderna, o homem que pode ter cometido o sequestro perfeito, ou morrido sem deixar vestígios. 4 adolescentes decidiram acampar às margens do sereno Lago Bodom em 1960 na Finlândia. Mas o que deveria ser uma noite de diversão transformou-se em um massacre brutal. Durante a madrugada, alguém atacou o grupo.
3 deles foram mortos a facadas e pauladas através da lona da barraca, enquanto o quarto, Nils Gustafsson, sobreviveu com ferimentos graves e traumas faciais. O caso ficou estagnado por décadas, com suspeitos que variavam de um quiosqueiro local com comportamento estranho a um suposto espião da KGB. Em 2004, o sobrevivente Nils chegou a ser preso sob acusação de ter tido um surto psicótico, mas foi absolvido por falta de provas. A cena do crime apresentava inconsistências graves, objetos fora do lugar, relatos contraditórios e uma investigação inicial cheia de falhas. Testemunhas afirmaram ter visto uma figura misteriosa rondando o local, mas nada foi comprovado. O assassino, que muitos acreditam ter frequentado os funerais das vítimas, permanece sendo uma sombra anônima na história finlandesa. Nantes, 2011. A família Dupont de Ligonnès parecia o retrato da perfeição aristocrática francesa, até que todos sumiram sem aviso. Semanas depois, a polícia encontrou os corpos da mãe, dos 4 filhos e até dos 2 cães da família, enterrados sobre o terraço da casa, todos executados com precisão. No entanto, o patriarca, Xavier, nunca foi encontrado. Ele deixou rastro de mensagens contraditórias, dizendo que era um agente secreto e precisava fugir. Câmeras de segurança o registraram abandonando o carro e caminhando em direção às montanhas, com uma sacola que poderia conter uma arma. Registros mostraram que ele havia sacado dinheiro, comprado munição e viajado pelo país antes de sumir. Desde então, ele se tornou o homem mais procurado da França, com centenas de avistamentos relatados pelo mundo, mas a dúvida persiste. Ele se suicidou ou conseguiu forjar uma nova vida com o dinheiro que ocultou? Brandon tinha 19 anos quando seu carro caiu em uma vala em uma estrada rural de Minnesota em 2008. Ele ligou para os pais e conversou com eles por 47 minutos enquanto caminhava pela escuridão, tentando se localizar pelas luzes de uma cidade próxima. De repente, Brandon exclamou, "Oh, merda!" e a ligação caiu. Foi a última vez que alguém ouviu sua voz. O que torna o caso perturbador é que, apesar de ele estar falando ao telefone, as luzes que ele via não batiam com a localização do seu carro, e as buscas extensivas com cães e drones nunca encontraram uma única peça de roupa ou resto mortal em uma área que é basicamente plana e aberta. É como se a terra tivesse se aberto e o engolido no meio de uma frase. Finalmente, chegamos ao caso mais bizarro de todos, ocorrido no Morro do Vintém, em Niterói, em 1966. 2 técnicos de eletrônica foram encontrados mortos, vestindo ternos impecáveis e capas de chuva, sem qualquer sinal de violência. O detalhe que chocou o mundo foram as máscaras de chumbo feitas à mão que cobriam seus olhos e um bilhete enigmático que dizia 16h30, estar no local determinado. 18h30, ingerir cápsulas. Após efeito proteger metais, aguardar sinal máscara. Não havia sinais de veneno no exame toxicológico da época e seus pertences não foram roubados. Estariam eles tentando contato com extraterrestres? Ou participando de um experimento espiritual que deu terrivelmente errado? O mistério das máscaras de chumbo permanece como um dos maiores desafios da criminologia brasileira, misturando ciência, ocultismo e o absoluto desconhecido. Esses casos nos lembram que a justiça e a ciência nem sempre têm a última palavra. Mesmo com tecnologia, bancos de dados e investigações modernas, alguns mistérios simplesmente se recusam a ser resolvidos. Qual desses mistérios mais te intriga? Você acredita que algum deles ainda pode ser resolvido com DNA moderno? Comenta aqui embaixo sua teoria favorita. Se você chegou até aqui, se inscreva para não perder o próximo mistério. Até a próxima!